Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei nossos corações com vossos dons celestiais. Meu irmão, nós estamos então fazendo essa série sobre o Espírito Santo e queremos experimentar um Pentecoste interior, lá no centro da alma, como diz São João da Cruz, onde acontece a festa do Espírito Santo. E o centro da alma é Deus, então quanto mais unidos a Deus nós estivermos, mais Pentecostes interior, pessoal, acontece em nossa vida. Hoje o tema que nós iremos tratar é o Espírito Santo em nós, a graça santificante. A graça santificante, o homem ele é feito de corpo e alma. Deus o fez como corpo e alma. Agora, quando nós somos batizados, nós recebemos dentro da nossa alma um ambiente sobrenatural. Nesse ambiente sobrenatural, Deus habita, que nós chamamos de Espírito. Paulo vai dizer nas suas cartas, né? O homem é corpo, alma e espírito. Esse espírito, então, é um ambiente sobrenatural que o homem vive. E é nesse ambiente sobrenatural, unido-se, é aquela graça de Pentecostes que nós estamos dizendo, o se unir com Deus, onde acontece a festa do Espírito Santo, é estar junto com Ele, que nós temos essa graça santificante. Nós queremos falar sobre essa graça santificante. O padre, então, Rui Marinho, do livro O Grande Desconhecido, o Espírito Santo e seus dons, ele vai nos ensinar sobre a graça santificante e vai dizer assim: a graça santificante pode ser definida como um dom sobrenatural, infuso por Deus em nossas almas, para nos dar uma participação verdadeira e real na sua própria natureza divina, fazendo-nos filhos e herdeiros da glória. Muito interessante isso que ele está nos dizendo. E ele vai dividir essa frase longa que nós estamos falando aí, que também vai estar aí publicado aí. Eu vou digitar essa frase para você e eu vou repetir. A graça santificante é um dom sobrenatural infundida por Deus em nossas almas para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina, fazendo-nos filhos e herdeiros da glória. A primeira coisa que ele diz é que é um dom. O que é um dom? Dom é algo que Deus nos dá como graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos dá. É dom, é um doar de Deus para nós. Então a graça santificante é algo dado por nós pela vontade divina, oferecida a nós essa graça santificante. Esse ambiente espiritual dentro de nós. E a segunda coisa que ele diz nessa frase é um dom, e esse dom ele é sobrenatural. Como assim sobrenatural? Nós, em nossa natureza, nós temos, por exemplo, os minerais. São as categorias inferiores. E os minerais, como a pedra, por exemplo, ela existe, certo? A natureza dela mostra que ela existe. Porém, ela é diferente de outros, como os vegetais, que vivem, como as plantas, né? As verduras, as árvores. Mas também se diferencia dos animais, que vivem como vivem as plantas, existe como existe os minerais, mas porém existe neles sentimentos e instintos. Agora, existe também o homem, que é diferente de tudo isso. Não, na verdade, agrega tudo isso. Ele tem o mineral, que é a existência, ele tem o vegetal, né, que é a vida, o viver, sobreviver. Ele tem os sentimentos dos animais, mas ele tem algo chamado razão, intelecto, ele pensa. E também tem a natureza angélica, que são espíritos puros, que não têm corpo, eles são puros intelectos. Veja toda aquela natureza, isso é tudo natural. Isso é tudo natural. Tanto o mineral, o vegetal, o animal, o homem e o anjo, as coisas
os seres espirituais, tudo isso é de uma natureza. Agora, o que é este dom que nós dizemos que foi dado por Deus, a categoria que o dá como sobrenatural? Ele está acima de todas essas coisas. Ele está acima do mineral, acima do vegetal, acima do animal, acima do ser homem de corpo e alma. Por isso nós estamos falando que ele é corpo, alma e espírito. Este espírito, ele é o sobrenatural, onde o Espírito Santo habita, onde é o mais profundo da substância da alma. Muito bem, e a definição dele ainda diz assim, que é um dom sobrenatural infundido por Deus. Ou seja, somente Deus, autor da vida, pode nos proporcionar, então, essa vivência desse sobrenatural. Só Ele poderia nos dar a graça sobrenatural. Então, é dada por Deus. É um dom, é sobrenatural e ele é infundido por Deus. E ele vai dizer, infundido onde? Em nossas almas. Então, não é uma realidade corpórea. É uma realidade de alma, espiritual. Por isso nós chamamos de espírito. Depois ele vai falar assim, ele é dom sobrenatural, infundida por Deus em nossas almas, e ele dá uma condição, para nos dar uma participação verdadeira e real de sua própria natureza divina. Ou seja, essa comunhão que nós temos dentro de nossas almas, no lugar chamado Espírito, criado e dado por Deus, é ali que acontece a festa do Espírito Santo, que nós tanto queremos que aconteça em nossas vidas, nesse tempo que nós estamos meditando. É ali, então, que nós participamos, né, da própria natureza divina, né? São João da Cruz diz, o que Deus quer é que nós nos tornamos deuses, sendo Ele por essência e nós por participação. É isso que Deus quer. Através dessa graça santificante, cada vez mais nós nos tornamos uma coisa só com Deus. E ela também nos faz verdadeiros filhos de Deus. Ora, se nós temos a natureza de Deus, podemos dizer então, assim como um pai gera o filho, nós somos gerados também, na ordem da graça, nós somos gerados também em Deus e somos chamados então filhos de Deus, adotivos, mas na ordem da graça, filhos de Deus, porque temos a natureza dele. Depois, ele vai dizer assim, nos faz herdeiros do céu. Né? Nós podemos pegar aquilo que Romanos 8,17 diz. Ora, se filhos, também herdeiros de Deus. Nós estamos falando da filiação divina. Então nós também somos herdeiros da glória eterna. Então é isso. É isso que essa graça santificante nos é dada, nos oferecida para esse Pentecoste pessoal. Um dom sobrenatural infundido por Deus em nossas almas para nos dar a participação verdadeira e real da sua própria natureza divina, nos fazendo filhos e herdeiros da glória de Deus. Essa é a graça santificante. Então, nos acompanhe. Nós tivemos o vídeo da segunda, esse vídeo da quarta. Sexta-feira nós voltamos para falar mais sobre este tema central, que é o Espírito Santo em nós. E nós iremos trabalhar um pouco mais sobre a graça santificante e seus efeitos em nossa alma. Amém? Deus abençoe sua vida e que nós possamos viver um Pentecoste interior, pessoal, e possamos então encher o nosso coração em uma chama viva de amor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.